Olá, boa tarde. Entrando aqui ao vivo para mais um aulão Dentista Além do Mocho. Toda terça e quinta eu tô ao vivo aqui no mês, mais ou menos nesse horário de sempre, 12:30. A gente também sempre tá pelo canal do YouTube. O YouTube, nos últimos dias, é que eu tô com um pouco de dificuldade de fazer transmissão, tem caído muito, então por isso que eu priorizei hoje também fazer aqui pelo Instagram. Pessoal que tá entrando, doutora Lisandra, Dentista Além do Mocho. Eu quero saber se tem dentista além do mocho por aí. Quem já é Dan, digita sim. Doutora Luana. Quem já é dentista além do mocho, digita sim aqui pra mim. A gente tá com as inscrições abertas. As inscrições do dentista além do mocho abriram ontem. Doutor Gustavo, eu sei que também é dentista além do mocho. Camila, tem sim. E aí, Vanessa, tudo bem? Pessoal que entrou agora para a turma nova do Dentista Além do Mocho, o pessoal sempre entra super empolgado e eu também fico sempre muito empolgada a cada turma nova. A gente abriu inscrição ontem, as inscrições ainda estão abertas. Quem ainda não conseguiu garantir a vaga, pode fazer a inscrição. A gente ainda tem algumas vagas, né? Doutor Diego, tudo bem? Ó, o doutor Gustavo, o Gustavo também entrou hoje já para a turma. E a gente está criando, a gente está abrindo também já o novo grupo dos alunos, ó, a Beatriz, a Bia, né? Toda a turma do dentista, toda a turma não, né? As últimas turmas do Dentista Além do Mocho, esse ano, a gente começou a criar grupos para os alunos, porque eu percebi uma necessidade muito grande dos dentistas de também interagirem com outros dentistas, né? Afinal, a gente é sempre muito isolado dentro do consultório. E eu também percebi que Karina, quando eu participo sempre de mentorias também, né? Eu sempre faço mentoria, desde o ano passado, já faz algum tempo. E eu percebi que as mentorias que eu faço, que são mentorias em grupo, onde eu tô em grupo, eu evoluo muito mais, não só por causa do professor, né? Mas também porque eu vejo que outros dentistas estão fazendo, eu me motivo muito mais para entrar em ação. E daí eu pensei, poxa, eu vou fazer isso para os meus alunos também, porque eu comecei a perceber em mim uma evolução maior por causa dos grupos, né? De conversar com outros dentistas, de conversar com outros alunos que estão também no mesmo desafio. Porque às vezes acontece assim, a gente olha para aquele professor, para aquele mentor, e a gente olha assim, nossa, mas o que ele faz já é... eu não vou conseguir, né? Às vezes parece que é uma distância muito grande. Só que quando a gente vê outros dentistas que estão ainda, vamos dizer assim, mais ou menos no mesmo nível com a gente, mas também estão entrando em prática e começam a alcançar resultados, parece que daí a gente, tem que correr também, porque também quero, né, alcançar os mesmos resultados. Então por isso que eu criei o grupo. Os alunos vão ter um grupo onde a gente vai interagir, onde vão ser tiradas dúvidas, compartilhar também experiência, o que está dando certo, o que não está dando certo, é sempre muito bom, né? Os alunos que já estão mais tempo comigo, que já estão no grupo de outros grupos do Dentista Além do Mocho, também adoram, gostam bastante de participar. Então, pessoal, o pessoal que está entrando, que também participou do workshop, pode digitar sim aqui para mim. Semana passada rolou o workshop Dentista Além do Mocho com as aulas gratuitas, as aulas saíram do ar no domingo, porque na segunda-feira a gente abriu as inscrições. Ó, a Cá também aí é Dentista Além do Mocho. Quem então é Dentista Além do Mocho vai me digitando sim aqui. Doutor Ricardo. Tiago, pode mandar tua dúvida aqui, Thiago, eu também respondo. Pode mandar lá no grupo, que a gente também responde no grupo. Eu tô respondendo as dúvidas que o pessoal tá mandando lá. Ó, Bettine já é Dentista Além do Mocho também, né? Bettine sempre participando. Que legal. Ó, a Dani de Joinville, quem participou do workshop viu lá a Dani contando também os resultados dela. A Rebeca também participando do Dentista Além do Mocho. Que massa, ó. Marina, sou Dan. Eu acho tão legal quando vocês falam Dan também. Muito massa. Priscila, é isso aí, pessoal em peso participando. Então é o seguinte, eu percebi muita dificuldade e dúvida, envolve muitas dúvidas essa questão de definir um nicho, né? A gente fez um mapa do paciente ouro durante o workshop, eu dei um aulão sobre como preencher esse mapa e esse aulão a reprise tá lá no meu canal do YouTube para vocês assistirem. Então eu acho super válido vocês assistirem, porque lá eu dei várias dicas de como que a gente faz para definir o nosso paciente. Só que eu entendo que é uma dificuldade, porque principalmente para dentistas que têm várias especialidades, para dentistas que têm, de repente, equipe também, que não trabalham sozinhos. Mas, pessoal, entende que quando a gente define o perfil do público que a gente quer atender, a gente consegue conectar mais com ele. Inclusive a Dani, que estava aí, não sei se ela está ao vivo ainda, a Dani, ela é Dentista Além do Mocho, minha aluna, ela até, inclusive, uma vez compartilhou comigo que quando ela decidiu definir um público-alvo, foi quando ela conseguiu ter resultados mais expressivos também, ela sentiu uma diferença.
é normal a gente ter esse medo de se posicionar. Ó, a Dani tá aí, né, Dani? A Dani compartilhou isso com a gente uma vez aqui no Ao Vivo. É normal a gente ter medo de posicionar, por quê? Porque a gente tem a impressão de que a gente vai diminuir o nosso público, né? Então, porque, eu sou implanto, eu sou orto, eu faço estética, eu faço várias áreas, mas aí eu penso, poxa, Karina, mas fala pra eu definir um nicho, definir um público. Eu vou acabar diminuindo muito minha chance de atender mais pessoas, né? Eu também não quero deixar de fazer as outras áreas que eu tenho de especialização. Então, gente, eu não tô falando que você vai se posicionar num mercado e parar de atuar com as tuas outras áreas, né? Então, por exemplo, se tu define que tu quer se posicionar mais na área da ortodontia pelas redes sociais, não significa que tu vai perder ou tu vai deixar de atender outras especialidades que tu já tem da odontologia. Existem estratégias secundárias que a gente pode aplicar para que você ainda atinja esse outro mercado. Só que quando tu tá na rede social tentando falar com muita gente ao mesmo tempo, que são perfis de pessoas diferentes, você não conecta bem com ninguém. O principal ponto na rede social, quando a gente traz o nosso consultório, quando a gente começa a divulgar o nosso consultório, o nosso nome como dentista nas redes sociais, é gerar conexão, desenvolver relacionamento com pessoas que ainda não nos conhecem e também, naturalmente, a gente vai acabar fidelizando mais os nossos pacientes, que eles vão começar a nos seguir também. Então é importante vocês terem essa clareza. Primeiro ponto, não vem com aquela ansiedade para a rede social de fazer venda, né, de já começar a chamar o pessoal para agendar consulta. É normal a gente às vezes já começar na rede social com essa ansiedade, mas isso vai atrapalhar a tua jornada por aqui. Você tem que vir com um pensamento, você tem que vir com um mindset diferente. Eu estou agora entrando na rede social, ou então vou refinar a minha comunicação na rede social, para quem já tá, para desenvolver relacionamento. E desenvolver relacionamento eu sempre falo que não é de um dia pro outro, né? A gente sempre faz essa analogia e pensa que tu tá conhecendo agora uma pessoa, né, homem ou mulher, alguém que tu se interessou, mas nem sempre a gente já começa a namorar e nem sempre a gente já começa a casar com quem a gente se interessa em uma semana, em 2 semanas, em um mês, né? Um relacionamento para desenvolver bastante conexão e confiança leva um tempo, né? É a mesma ideia quando a gente traz isso para nossa relação como dentista. O Rafa aí também é dentista além do mocho, né, Rafa? Sempre parceiro, sempre super presente lá no grupo também. A gente tem que vir também com essa ideia de desenvolver relacionamento para que as pessoas que nos seguem comecem a ver o nosso nome como dentista ou então a marca da nossa clínica como autoridade, né? Então aqui a doutora Ianca perguntou: eu, clínica geral, recém-formada, tem como selecionar o público-alvo? Tem sim, tá? Então, clínico geral, recém-formado, quem tem mais de uma especialidade, tem sim como definir um público-alvo. Eu vou explicar agora como que vocês podem fazer isso. A Cássia também aqui, dentista além do mocho. Bem-vinda, Cássia. Então é o seguinte: se você tem várias especialidades, é legal você, de repente, definir não pela especialidade o teu posicionamento. Você pode definir uma persona, um paciente ouro, né, que foi o que a gente definiu lá no mapa. Necessariamente não precisa estar de acordo com a tua especialidade, porque eu tenho um implante, orto e estética, né? Tu não vai precisar definir o teu público-alvo referente à tua especialidade, mas tu pode definir um público-alvo por perfil de comportamento, por faixa etária, por gênero, entendeu? Então, por exemplo, se tu define que tu quer atender o Rafa, por exemplo, o Dr. Rafael, que entrou aqui online, não sei se ele tá ao vivo agora, ele já compartilhou comigo que ele tem 2 personas pro consultório dele. E, se eu não me engano, o Rafa ele tem mais uma de especialidade. Ele é orto, mas eu acho que ele não é só orto. E aí ele definiu o público-alvo dele não somente pensando na especialidade dele, ele definiu o público-alvo dele repensando numa pessoa que ele gosta de trabalhar, que ele quer atrair. Primeiro, ele pensou provavelmente quem ele tem mais conexão, quem ele gosta mais de trabalhar e também quem traz mais lucratividade para ele. Então, se eu não me engano, o Rafael definiu mulheres na faixa etária de 30 e poucos anos, ele definiu a faixa salarial delas, né? Ele definiu vários comportamentos dessa mulher. Só que essa mulher na faixa etária que ele definiu, com o comportamento que ele definiu, ela tem necessidade de várias áreas que ele atua, né? Então, essa mulher, ela pode precisar de aparelho, ela pode precisar de estética, ela pode precisar de clínica geral, né, prevenção e tudo mais. Então, necessariamente, ele não está definindo pela especialidade, ele está definindo por comportamento, tá bom? Então, é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Vocês que são clínicos gerais, ou vocês que têm clínica multidisciplinar, com vários dentistas na equipe, vocês podem definir 1 ou 2 personas, né,
Então, eu tenho boa memória. Então, assim, a Jennifer, a persona do Rafael, ele dá até nome, e é assim mesmo. Vocês vão aprender no curso que a gente dá até nome para essa persona, para esse paciente ouro. Você dá nome, você dá gosto, comportamento, o que a pessoa fala, o que a pessoa pensa, aonde que ela frequenta na tua cidade, né? A Suzane, que também é dentista além do mocho, desenvolver relacionamento, gerar valor e oferecer conteúdo. As pessoas se envolvem e acabam considerando você uma pessoa próxima, e com o tempo fecha o tratamento. É exatamente isso, né? Então, quem tá ainda em cima do muro, com dúvida, com dificuldade para definir, é uma decisão. Existe também uma dúvida e um erro, pode-se dizer, bem comum, que é assim, eu não sei quem é meu público-alvo, eu não sei quem é minha persona, eu não sei, eu nunca analisei. Mas, gente, é uma decisão, sabe? Não é você analisar quem você tá atraindo. Você pode analisar quem você tá atraindo. No curso Dentista Além do Mocho, eu ensino vocês, eu dou exemplo de pesquisas que vocês podem aplicar dentro do consultório, mas você vai, na verdade, definir a persona e você vai estudar quem você tá atraindo para ver se está de acordo. E aí, quem você tá atraindo é o público que você definiu como persona, como público-alvo para você? Então, se tá diferente, ou você precisa melhorar a sua comunicação, ou você vai reavaliar essa persona, né? A pessoa que eu tô atraindo, o público que eu tô atraindo, ele tem um comportamento diferente, é mais homens do que mulheres, a faixa etária tá um pouco diferente, aí eu vou querer trocar e aí afinar minha comunicação toda para esse público que eu já estou atraindo, ou não, eu quero então melhorar a minha comunicação mais ainda, vou estudar mais ainda a minha persona para começar a filtrar esse público que tá vindo para mim, porque esse público que tá vindo ainda não é o ideal, né? A Luana tá falando, eu sou orto, endo e faço harmonização, tenho muita dificuldade para definir meu público-alvo, porque talvez, Luana, tu esteja pensando nas áreas, mas tu não precisa pensar nas áreas que tu atua. Tu pode definir, então, como eu dei o exemplo do Dr. Rafael, tá? O Dr. Rafael, ele definiu não necessariamente pensando só na área que ele atua. É claro que se você tem aquela especialidade que você mais gosta de atuar, por exemplo, a doutora Stephanie, que é também dentista além do mocho, ela é odontopediatra, ela tinha acabado de terminar a especialidade dela e ela queria atrair um público-alvo referente a essa especialidade. Ela só queria fazer odontopediatria. Geralmente quem é odontopediatra quer só atender criança, né? Então ela definiu o público-alvo dela de acordo com a especialidade dela. Então, tudo bem também. Então, fica às vezes até um pouco mais fácil, porque por causa da especialidade, você já sabe quais são as dores específicas das pessoas que necessitam desse tipo de tratamento. Mas isso não é um limitante, não é um fator limitante para você definir a sua persona e o seu público-alvo. Porque, olha só, raciocina comigo. Se você é implantodontista, se você trabalha com estética, você tenta falar ao mesmo tempo com pessoas que precisam de implante e ao mesmo tempo, por exemplo, com pessoas que querem fazer harmonização orofacial aí no teu perfil da rede social, tu tá conflitando, porque uma hora tu vai estar falando um assunto que tem muito interesse para quem precisa de implante, mas no dia seguinte tu vai estar lá falando sobre botox e preenchimento labial que não interessa em nada muitas vezes para quem tá fazendo implante. Então aquela pessoa que tá ali, que se interessou pelo aquele teu post, por exemplo, um post de aterrissagem, ela viu o teu post de aterrissagem que tem tudo a ver com implante, mas aí ela começou a te seguir, começou a gostar, começou a desenvolver um pouco já o relacionamento contigo. Mas aí tu fica lá 2, 3 dias falando de um assunto que não interessa nada pra ela, tu tá falando sobre dores e desejos que não é da situação dela agora, de vida dela, ela vai desconectar contigo. E aí, quem vai conectar vai ser aquela outra moça da harmonização. Beleza, ela conectou contigo por causa daquele stories, por causa daquele conteúdo, mas aí daqui a pouco tu já volta e tá falando de implante, e aí ela também já desconecta, ou seja, aqueles dois públicos, aquelas duas áreas que tu tava falando, tu não conectou bem com ninguém, porque tu tá tentando falar com todo mundo ao mesmo tempo. E isso aqui geralmente não te traz um resultado expressivo. Às vezes pode te trazer um pouco de resultado, às vezes tu consegue já atrair alguns pacientes, mas eles geralmente não se conectam tanto com o dentista, não veem o dentista como único. Por quê? Porque tu não tá passando ainda a sensação de que tu entende a fundo o que passa na mente daquela pessoa. Quando tu tá ali o tempo todo só falando, voltado para aquele público que tu definiu, aquele público vai falar, nossa, esse dentista entende muito do que eu quero, das minhas dores, né? Gente, isso é tudo inconsciente. Tu vai estar aplicando gatilhos mentais, tu vai estar aplicando comunicação persuasiva, tu vai usar fotos que vão conectar com esse público. Então, inconscientemente, esse público começa a se conectar muito contigo. E aí, quais são os reflexos? O que isso significa? Esse público vai pagar o preço
quer cobrar, porque ele vai estar conectado contigo, ele te vê como único, né? Esse público não vai ficar comparando o teu trabalho com outros dentistas, tu vai começar a perceber que tu fecha os teus planos de tratamento com mais facilidade. Então, a presença digital, ela não é só para encher tua agenda, né? Ela vai fidelizar os pacientes que já são teus aí na tua clínica, que tu já atende, porque eles começam a te seguir e eles gostam de ver o que tu compartilha, mas os novos pacientes que começarem a vir, se tu tá desenvolvendo o relacionamento de forma correta, tu vai começar a perceber com o tempo, e até a Suzane compartilhou isso aqui agora, a doutora Suzane Brito, que tu começa a sentir mais essa facilidade de fechar o tratamento. Ele já começa a vir para a consulta inicial com uma sensação que já te conhece de alguma forma, já tem uma relação contigo. Não é já uma primeira impressão, a primeira impressão já aconteceu através da rede social. Então, definir o público-alvo é muito legal por causa disso, né? Então, a Patrícia aqui, posto todas as áreas que atuamos? Sim, tu pode falar de todas as áreas, né? Só que naquele aulão, por exemplo, que eu falei para você definir a tua persona, o teu público-alvo, eu ensinei o mapa do paciente ouro. E nesse mapa tu vai escrever frases, palavras bem específicas do que a persona que tu definiu usa no dia a dia dela. Então tu vai trazer as tuas áreas odontológicas. Então, por exemplo, tu vai falar de tratamento de canal, tu vai falar de botox, só que no teu título, por exemplo, tu vai colocar palavras que a tua persona costuma ouvir, que a tua persona costuma falar. Então ela vai conectar, porque aquilo ali está de acordo com a linguagem dela, ela se identifica. E na informação vai ser uma informação de tratamento de canal, por exemplo, só que tu vai estar usando a linguagem de acordo com aquela persona. Inclusive eu dei uma dica bem legal nesse aulão do mapa do paciente ouro, falando para vocês pesquisarem no Google sobre a área de vocês, o que as pessoas procuram sobre a área de vocês, que vocês atuam no Google. Então, ali no Google, quando você digita assim, ó, por exemplo, dente de leite, vai lá na pesquisa do Google e digita assim, dente de leite. As primeiras pesquisas, os primeiros resultados que aparecem, e tu não vai... Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou entrar aqui no Google e vou mostrar para vocês, por exemplo, assim, ó. Quer ver? Ó, eu tô aqui no Google. Deixa eu tirar aqui um pouquinho o meu carregador. Ó, eu tô aqui no Google. Aí aqui nessa caixa eu vou digitar dente de leite. Mas eu não vou dar Enter, tá? Eu não dei Enter. Tu vai procurar aqui, ó. O que aparece nessa pesquisa. Tá bom? Então, o que aparece nessa pesquisa? Dente de leite tem raiz. Dente de leite quando cai. Dente de leite dói. Dente de leite de cachorro. Dente de leite mole e dente de leite escuro. Então, pessoal, o próprio Google tá te dando o ranqueamento do que as pessoas mais têm curiosidade sobre dente de leite. O que o teu paciente procura no Google sobre a tua área. Então, quando tu pesquisa isso no Google, e daí tu vai lá e faz um post. O primeiro que aparece aqui no ranqueamento do Google é dente de leite tem raiz. Então, o que tu vai fazer? Tu vai criar conteúdo usando esse título, porque o teu paciente está pesquisando isso. Então, quando ele vê lá no teu perfil, no teu post, esse título, ele vai parar para ler, entendeu? Então, a gente precisa entender que o título... Existe a técnica AIDA, tá bom? Eu também ensino isso para vocês no curso. A técnica AIDA é como que tu vai criar uma postagem com elementos que vamos dizer assim, como se existisse a jornada da atenção dos nossos seguidores aqui na rede social. O primeiro segundo que vai fazer a pessoa parar no teu post é pelo título e pela imagem. Então o título ele é fundamental e você tem que ter título em todos os posts que tu faz, sendo foto ou vídeo. Então lá no título, quanto mais tu souber expressar nesse título um desejo ou uma dor da tua persona que tu definiu usando o mapa do paciente ouro que eu passei semana passada, tu vai então fazer os primeiros segundos da atenção do teu seguidor parar ali. Porque, gente, como é que é a atitude dos nossos seguidores, de todo mundo, né, na rede social? É passando o dedo. A gente não para ler tudo, né? A gente para, tá? O nosso comportamento na rede social a gente para quando a gente vê um título ou uma foto que nos chama atenção. Somente depois desses primeiros segundos é que a gente vai clicar para ler o que está escrito ou que a gente vai clicar para escutar o que a pessoa está falando no áudio. Então a gente precisa entender que a gente tem que capturar a atenção dos nossos seguidores nesses primeiros segundos, é o primeiro passo. Aí o segundo passo vem trazer uma informação de valor, né, para que ele fique ali lendo o teu texto inteiro ou que assista o teu vídeo até o final, tá bom? Então esse é o segundo passo. Então, para desenvolver o teu post, eu também dei essa aula
semana passada falando sobre título, né? Então começa pelo título, e aqui é uma dica super legal, tem várias formas de você fazer isso. No curso Dentista Além do Mocho, os alunos recebem um banco de títulos que eu entrego para eles, de títulos persuasivos, aonde eles podem apenas, sabe, preencher a lacuna? Preenche a lacuna, vai lá e coloca o tema que tu queres, adapta naquele título persuasivo para que você consiga usar títulos bem chamativos nos teus posts. Então, aqui no Google é uma forma, é uma dica que eu tô dando para vocês aqui, né? Então, dente de leite, vai lá e faz um post com o título dente de leite. As chances da pessoa parar os primeiros segundos para daí ler a tua informação é muito maior, porque por mais que a tua informação seja muito boa, por mais que tu esteja lhe dando uma super dica pro teu seguidor, se o teu título não fizer ele parar, ele não vai nem ler o que tu escreveu, tá bom? Então, o segundo aqui, ó, dente de leite tem raiz. Então, tu pode fazer um outro post falando sobre isso, né? Por exemplo, dente de leite tem raiz? Vamos quebrar esse mito? Tu tá quebrando o mito. As pessoas acreditam que não tem, né? A grande maioria dos pais acham que não tem, que dente de leite não tem raiz. Então, tu pode fazer um post com esse título e aí tu vai explicar, olha, dente de leite tem raiz sim, e é importante você saber disso, por quê? Aí tu vai falar o porquê. Gente, aí você como dentista, você domina essa informação, né? Mas a gente como dentista, às vezes a gente tem dificuldade de passar a nossa informação, que é muito valiosa para quem nos segue, de uma forma, vamos dizer assim, mais interessante aqui na rede social, né? Porque como a gente é um profissional da saúde muito técnico, a gente às vezes acaba passando a nossa informação como se a gente estivesse conversando com outro dentista. E aí que a gente tem dificuldade de gerar engajamento, relacionamento com os nossos seguidores, porque afinal os nossos seguidores não deveriam, pelo menos, ser dentistas, deveriam ser potenciais pacientes, pessoas que moram aí na tua cidade. E aí que vem o método Dentista Além do Mocho. No método, eu mostro pra vocês como que vocês trazem o que vocês já dominam, né, que é todas as áreas da odontologia, mas de uma forma que desperte interesse nas pessoas aqui na rede social. E a gente tem que aprender a trazer essa comunicação. E isso reflete na tua comunicação dentro do consultório também. Porque tu começa a entender que a linguagem, os gatilhos mentais, eles não servem só para rede social. Gente, a rede social, ela só é uma extensão da forma que a gente se relaciona na vida real, né? Então, diferente, a gente se adapta ao digital, obviamente, só que você consegue trazer muito do que tu aprende para divulgar na tua rede social também para tua consulta inicial, para tua consulta de avaliação, né? Não só inicial, mas durante todo o teu relacionamento com o teu paciente. Tu começa a entender melhor o que passa na mente dele, quando tu começa a estudar a comunicação persuasiva, quando tu começa a estudar sobre como falar de forma mais simples, de forma que desperte desejo, né? Então, que as pessoas entendam que tu tá querendo também informar, né? Então, muitas vezes a gente traz a informação de uma forma muito técnica e aí não conecta. Porque olha só, é bem importante vocês entenderem uma coisa, tudo que a gente não entende, geralmente a gente desconecta, tá? Então, se eu começasse a falar aqui termos técnicos de marketing digital, se eu começasse aqui a falar sobre anúncios, gerenciador de anúncios, geralmente vocês não iam estar entendendo porque é um assunto muito técnico, complexo, né, para quem tá começando. Então, o que provavelmente ia acontecer? Vocês iam desconectar, vocês iam começar na mente de vocês, já ia começar a passar às vezes outras coisas. Vocês até poderiam estar aqui me assistindo, mas na mente de vocês iam começar a pensar que daqui a pouco vai ter que atender paciente, que daqui a pouco vai ter que fazer isso e aquilo. Vocês às vezes até estão presentes fisicamente, mas mentalmente às vezes não poderiam estar porque vocês não estariam entendendo o que eu ia falar. A mesma coisa acontece na consulta de avaliação de vocês com o paciente. Se vocês começam a usar uma linguagem que ele não tá entendendo, ele até tá ali presente na frente de vocês, só que muitas vezes ele já tá desconectando, ele já tá prestando atenção em outras coisas. E aí é uma coisa muito importante que vocês têm que entender agora. A venda, ela só acontece quando a pessoa tá conectada com o que tu tá falando, quando ela tá conectada contigo. A chance de tu conseguir vender pro teu paciente, se ele não tá conectado contigo ali naquele momento, diminui bastante. Tu vai ter que forçar muito na escassez e na urgência, e isso não é legal, porque daí parece que tu tá desesperado para vender para ele. Então, quando tu entende a forma de se conectar com o teu paciente, tanto na rede social quanto na tua consulta inicial, é mais fácil na hora de tu vender. A hora que tu for, ele tá conectado contigo, ele tá gostando do que tu tá falando, né? E ele também se sente à vontade de falar os desejos e os anseios dele pra ti. Tu deixou ele à vontade, tu soube fazer isso. Existem gatilhos mentais que tu pode usar pra fazer isso. E aí, quando chegar o momento de tu passar preço, de tu de fato fechar o contrato com ele, vai ser mais
vai ser mais flow, vamos dizer assim, né? Vai ser mais simples, vai ser mais tranquilo, porque ele tá conectado, então tu vende mais fácil. Mas tu só tá vendendo mais fácil por quê? Porque ele não desconectou durante a conversa contigo. Então é isso, a rede social, ela cria esse atalho pra ti. Quando tu consegue desenvolver esse relacionamento já na rede social, tu não vai precisar fazer isso com tanta maestria no offline, na hora da consulta inicial, vamos dizer assim. Porque às vezes os dentistas têm essa dificuldade na consulta inicial, né? Então quando você já está trabalhando bem isso na tua rede social, a pessoa que marcou contigo, porque ela te conheceu pelos posts, pelos stories, ela vai chegar na tua consulta inicial muito mais conectada e aí tu vai naturalmente fechar o plano de tratamento mais fácil também. Então, percebe que o que tudo isso está envolvendo? Comunicação, né? Tudo é comunicação. Quando a gente comunica bem para o nosso paciente, ele vai conectar contigo, ele vai fechar contigo e outra. Ele também, se você sabe comunicar a ele tudo que vai acontecer no processo de plano de tratamento dele, diminui também as chances de dor de cabeça no meio do caminho. Não é assim também? Quanto mais clareza tu traz antes, mais fácil ele também entende. De repente, se acontece alguma coisa no meio do caminho, ele vai ser mais compreensível, tá? Então, gente, é isso que eu tento bater muito na tecla do Dentista Além do Mocho, tá? É óbvio que eu dou ferramentas, a gente faz técnica para converter, né? Gatilho mental de escassez, de urgência, sim, vocês vão aprender momento de fazer venda, de chamar a galera para agendar consulta. São duas vertentes que eu trabalho no Dentista Além do Mocho. Vocês vão aprender como desenvolver o relacionamento, e isso é construir a autoridade de vocês, na cidade de vocês, se diferenciar dos outros dentistas, não ser só mais um dentista aí na rede social fazendo o que todo mundo está fazendo, porque naturalmente quando tu sabe usar a tua influência, tu já se diferencia, tá bom? Quando tu define o teu público-alvo, quando tu cria o teu nicho, tu também diminui muito a tua concorrência. Tudo isso vocês vão aprender no Método Dentista Além do Mocho. Mas existe a outra vertente também, que eu mostro pra vocês técnica de anúncio, de como que vocês vão, então, vincular propaganda de venda mesmo, mas é para um público específico, né? Então, pra gente fazer conversão, bota link de WhatsApp, a pessoa já cai no WhatsApp, como que a gente usa script de venda ali nesse momento, né? Então, como responder pro direct, por comentário, pelo WhatsApp, o que que fala, né? Como que a gente tem que se comportar. Então, são duas vertentes. A gente tá trabalhando com relacionamento, que isso vai vir um resultado a médio e longo prazo. Isso vocês não é de um dia para o outro, não existe milagre. Mas existem as técnicas que a gente também usa com aqueles gatilhos mais persuasivos, de venda, né, de urgência, de escassez, para fazer com que vocês consigam, de fato, já atrair paciente rápido. Por isso que muitos alunos têm resultado rápido aí de encher a agenda, né, e tudo mais, porque a gente também trabalha essa vertente. Então, são as duas coisas juntas. O que eu não aconselho, o que eu não acho legal, é a gente só trabalhar com aquele lado da escassez e da urgência, que é o que muitos dentistas acabam fazendo na rede social, por desconhecimento, tá? Enfim, é por não saber muito técnica de comunicação, acaba fazendo isso de forma intuitiva, porque a gente associa muito propaganda com oferecer o nosso produto, né? O nosso produto é o nosso tratamento, é o nosso atendimento. Então, quando a gente entra na rede social, já falando de semana do Botox Day, né? Semana do Botox Day não, né? O dia do Botox Day, enfim. Ou quando você entra falando que para os pacientes agendarem, né? Dia dos pais, né? Você já... Quanto tempo você não veio ao dentista, né? Isso tudo é como se você estivesse tentando vender o tempo todo. Então, isso não tende a funcionar muito bem. Então, você seguir só por essa vertente é que geralmente tu não consegue ter resultado muito expressivo. Às vezes tem dentistas que não tem resultado nenhum só fazendo isso. Aí tem alguns colegas que até fazem anúncios, começam a patrocinar, começam a tentar fazer isso sem ter clareza de que existem várias formas de a gente fazer anúncio, né? Então, geralmente não é pelo botão impulsionar, a gente usa o gerenciador de anúncios, né? Então, tem várias formas de você explorar aquilo para que realmente tu consiga ter um resultado melhor, né? E paralelo a isso, trabalhar a tua autoridade, que a médio e longo prazo vai ser mais fácil. A longo prazo, gente, vocês nem vão precisar ter tantos anúncios rodando, porque a tua audiência naturalmente já vai começar a querer agendar contigo mais fácil. Tu vai ver que a demanda começa a vir, né? Então, só que daí esse processo é construir tua autoridade, é tu saber despertar desejo, tá bom? Nos teus seguidores. Então, pessoal, a gente ainda tá com vagas abertas pro curso, tá bom? Ainda é possível vocês conseguirem se inscrever. As vagas são limitadas, justamente até por causa do acompanhamento que eu faço com os alunos. Então, a gente tem o grupo dos alunos e também tem o meu suporte, que vai durar também durante todo o curso. Então, como eu acompanho
Por exemplo, os alunos, ao se inscreverem, uma das primeiras tarefinhas é completar o raio-x do dentista. Esse raio-x do dentista são algumas perguntas específicas que eu quero que vocês respondam para que eu possa entender o momento dos alunos. Né? Então eu preciso entender a média da turma, entender o momento de cada aluno. Por exemplo, o Rafael, que é meu aluno, dentista além do mocho da turma passada, eu tava falando aqui pra vocês da persona dele, porque ele compartilhou comigo qual era a persona dele. Eu leio, eu tenho que entender, pra quando eu for ajudar vocês, eu consiga ajudar de uma forma melhor. Então, não existe esse raio-x do dentista onde os alunos respondem, eu leio todos os raio-x, todas as respostas, né? E aí existe esse suporte durante o curso. Então, por isso que eu não consigo abrir vaga para todo mundo, eu não consigo abrir vaga ilimitada, né? Senão eu não conseguiria ter esse acompanhamento, que é legal, que eu acho que ajuda muito. Então, para quem ainda não decidiu, para quem tá em cima do muro, também dá para testar o curso por 15 dias, tá bom? Então, você pode testar o curso por 15 dias, se depois você mudar de ideia, você vai poder pegar o seu investimento 100% de volta, não tem taxa, não tem burocracia, você apenas manda uma mensagem, todo o valor do investimento no curso é devolvido, tá bom? Então você pode testar, ok? Então, pessoal, as vagas, ainda restam poucas vagas, dá para se inscrever ainda, o link para inscrição tá no perfil da minha bio, é carinacaporal.com.br/dentista além do mocho, tu pode fazer tua inscrição ainda lá, ainda é possível, tá bom? A reprise dessa aula vai ficar disponível no grupo do WhatsApp também, a gente tá com um grupo do WhatsApp, então o pessoal, os dentistas que estão participando vão receber a reprise e eu vou continuar tirando as dúvidas por lá também, podem enviar que eu respondo, tá bom, pessoal? Obrigada para todo mundo que estava aqui ao vivo e eu vejo vocês agora aqui do outro lado também junto no time do Dentista Além do Mocho. Um beijo e até mais!